Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Liberamos aqui a roda de conversa sobre diástase em tempos de isolamento social, em que participaram profissionais da área da saúde de diversas localidades do país. Você pode conferir na descrição o arroba de todos os profissionais que participaram nessa roda. Aqui no podcast, o conteúdo foi dividido em duas partes. Lembrando que esta é a parte 1 e que a segunda parte também estará disponível aqui no podcast Papo e Saúde. Se preferir, você pode assistir o vídeo completo e acompanhar toda a apresentação de slides no nosso canal Papo e Saúde no YouTube. Que as que têm possibilidade de orientação também estão sendo orientadas de forma errada. Exatamente, esse vai ser o nosso ponto principal dessa conversa. Então, eu vou terminar de passar aqui para as meninas se apresentarem, e aí a gente já vai mais profundo nesse assunto aqui. Obrigada, Patrícia. Falei A muito, Fabiola. né? Desculpa. Não, tá ótimo. A Fabiola. Fabiola, se apresenta pra gente, por favor. Estão me escutando? Sim! Oi, gente, eu sou Fabiola e eu acho que eu devo ser a única educadora física aqui no meio. É pra show de bola, ó! Que ainda não entrou, mas ela vai entrar. Ah, legal. Então, na verdade, ouvindo pelo que a Patrícia estava falando, realmente acho que falta muita informação ainda para a área da educação física. Até porque eu tive dificuldades de encontrar esclarecimentos, estudos, onde ir estudar, né, para a área da educação física. Só tem que eu encontrei, só tinha no Albert Einstein para fazer o curso. Não achei que me agregou tanto. Onde é que tu mora? Oi? Onde é que tu mora? Em Taubaté, São Paulo, interior de São Paulo. Ah, tá. Mas eu morava no Rio. Uhum. E aí eu vim pra cá. Mas enfim. Mensagem? Oi? Foi tu que conversou comigo por mensagem? Foi, sou eu. Bacana, Fabiola. E que bom, a gente fica feliz que não é só fisioterapeuta da área da pélvica e afins, né? Como a Joana colocou na divulgação, são prescritores de exercício, né? Então, isso que é importante. Todo mundo falar a mesma língua e buscar o conhecimento em conjunto, né? Uhum. E até porque, né, na área da educação física muda muito o pensamento. O que eu aprendi na faculdade não vai na mesma linha, né, do que vocês propõem para a área da educação física. Então foi um pouco confuso para mim no início, mas agora minha cabeça é super aberta quanto a isso, e é verdade, é difícil o profissional conseguir entender um pouquinho, né, como que funciona. Como? Existem outras formas de dar um aeróbico sem precisar colocar a pessoa para ficar pulando, né? Ficar lá no jump ou ficar pulando corda. Da mesma maneira que isso aí. Treinar musculatura abdominal sem ser fazendo flexão de tronco. Sim. É a grande dificuldade. Exatamente. O que tem de gente fazendo flexão de tronco, olha, a gente não tá, assim, ó, paciente, às vezes a gente não para pensar nos riscos reais. E eu não tô falando nem pensando só no profissional da educação física, Fabiola. Por exemplo, a fisioterapia, ela é imersa em pilates, né? Muitos profissionais da fisioterapia trabalham com pilates. Sim. E por exemplo, nos cursos, quando eu levanto as questões em relação à instabilidade abdominal, flexão de tronco, exercícios, e eu cito a dificuldade em realizar essa estabilização abdominal durante a execução do Pilates, a galera surta, né? Sim. Levanta muita dúvida, porque é quase que todos os exercícios sendo realizado flexão de tronco. É flexão de tronco associada a uma coisa, flexão de tronco associada a outra. Né? Vários exercícios da base do Pilates trazem essa necessidade. Então, assim, ó, por exemplo, uma prática que é completamente incompatível com um paciente que apresenta instabilidade abdominal, tanto de aspas patológica como apenas a instabilidade, é o próprio Mat Pilates.
né? E quais são os pacientes que são avaliados? Tem uma das colegas que está entre nós aqui, a Amanda, que é a minha colega lá, nossa colega da clínica. A Amanda e a Ariana trabalhamos juntas em uma das clínicas aqui em Floripa. Ela fez a conclusão do TCC dela, do estudo da pós-graduação, exatamente nesse ponto. Eu até apresento o trabalho dela no meu curso. Como é que as pessoas se eximem tanto da responsabilidade sobre a prescrição de exercício em relação à diástase, a ponto de afirmar que nunca nem estudou o tema? Esse é o pior de tudo. E todos os profissionais da educação física e fisioterapeutas. Posso falar? Eu sou a Amanda que fiz, né, o estudo. E, gente, é incrível que a grande maioria dos estudados, esse estudo foi feito com profissionais que dão aulas de Pilates. E a grande maioria nunca nem sequer estudou. E quando estudou, sabe muito pouco, ou então não sabe avaliar. Então, é uma coisa, assim, muito complicada. Porque a gente vê muita mulher fazendo, então, Pilates. A primeira coisa quando elas sabem que estão grávidas é ir pro Pilates, né? E a gente vê, então, que a maioria não sabe. É bem preocupante. Não sabe, não avalia abdômen e não se sente responsável. E aí agora, além dessa dificuldade que a gente tem em relação a quem já está atendendo, fazendo caca, ainda tem agora essa surra de informação disponível no Instagram, que tá todo mundo postando o seu trabalho via post e live, mostrando aulão, fazendo isso, fazendo aquilo. O que essa pessoa vai vender depois que a crise acabar? Nem comento. Peraí que meu filho tá chorando. E assim, as pessoas querem lacrar na internet, né? Esse é o grande ponto hoje em dia. Eu demorei muito tempo para me posicionar alguma coisa na internet depois que eu voltei de viagem agora, porque eu fiquei passada com o tanto de gente, tanto de profissional bom que a gente conhece, tentando, sabe, o tempo todo apresentar exercícios convencionais na internet e gravando coisas e ensinando coisas pelo Instagram e pelas redes sociais, que muitas vezes perde um pouco da essência, né, de tudo isso. Então, eu acho acho que quando alguém for falar alguma coisa, a gente pede para se apresentar antes, quem ainda não apresentou. Isso. E vamos seguir a linha de raciocínio, que eu acho que vai ser mais organizado. Porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, já fomos mais de 20 minutos. A gente pede desculpa porque essa estrutura de diálogo é a primeira vez que estamos realizando. E se tudo der certo, a gente faz mais, porque é um bom momento de troca de informação, né? Então, enfim. Então, a nossa motivação então, foi esse atual momento, onde muitos profissionais estão disponibilizando material de exercício, mas muitas pessoas que não são profissionais também estão fazendo isso. E aí vem a blogueira X, a blogueira Y, que mostra o seu treino, e às vezes não apenas é replicado como exemplo, mas às vezes passa até orientação, faça 10 desse, 15 desse jeito, isso e aquilo. Então, a gente tem que relembrar sempre que tem várias estruturas que são lesadas pela alteração da pressão intraabdominal, né? A gente vai falar aqui sobre diástase, mas a gente não pode esquecer que tem a outra ponta da história, que é o assoalho pélvico, que é o material de trabalho de muitas de nós aqui, que acaba tendo impacto severo, muito severo, quando o exercício é mal orientado. Então, hoje o nosso foco vai ser a questão da diástase, mas vamos pensar sempre também em relação ao assoalho pélvico também, né? Fechar esse equilíbrio dessa estrutura abdominal, pélvica e torácica. Então, essa nova realidade de exercício, ela existe, né, gente? Nós somos, tem duas meninas agora, a Fê também já está aqui conosco. Então, a Fabiola e a Fê são profissionais da educação física e elas já estão validadas a trabalhar com serviço online há muito mais tempo, né? Então, essa realidade para elas agora não é nova para nós.
talvez seja para elas pontualmente, mas a profissão já está liberada para fazer isso. E é um futuro para nós também, né? Então, a gente precisa se adequar ao máximo possível. Essa sede, essa necessidade de mostrar o trabalho, a gente entende e passa pela mesma coisa. Nós precisamos mostrar o nosso trabalho, gerar interesse para que os pacientes nos procurem. Agora, disponibilizar tratamento inteiro, uma aula inteira, não vai ser isso que vai fazer essa pessoa te procurar no fim dessa quarentena. O que mais que vai acontecer depois disso? Tu está disponibilizando todo o teu material, tem gente colocando treinos e treinos e treinos e treinos e treinos em YouTube, fazendo live, salvando em destaque. Daqui a pouco a pessoa vai ter ali 10 opções de exercício e vai passar o resto do ano fazendo isso, né? Então, a gente precisa não só pensar no prejuízo estrutural, mas também na questão nossa profissional de valorização para tentar, né, nos mantermos necessárias mesmo depois desse momento. A diástase é um tema subvalorizado em geral, como a Amanda levantou na pós-graduação que ela fez a pesquisa, quase não, a maioria que relatou, que respondeu a pesquisa, relatou não ter estudado, ou se estudou foi superficialmente. Não se sente, a maior parte deles não se sentia responsável pela diástase patológica desenvolvida durante o tratamento. Então é assim, eu não sei o que é, eu não estudo sobre isso e eu finjo que eu não vejo também o que está acontecendo, né? Então, grande maioria das pessoas que acabam aplicando a técnica do Pilates, o método do Pilates, ou passando treino, enfim, acaba nem avaliando abdômen ou vendo a função abdominal durante a execução do movimento. Que é tão importante quanto avaliar em repouso é avaliar em movimento, né? Então, tem esses dois lados. Então, é um tema que acaba caindo por esquecimento, e eu tomei para mim como missão isso. Não sei se vocês têm acompanhado, mas só esse ano eu viajei 3 vezes para falar sobre esse tema específico, né? Agora, quando entrou o boom do Covid, eu estava lá em Maceió, no primeiro dia de recolhimento. A Ive estava no curso de Maceió. A Val estava no curso de Maceió, que eu tô vendo os rostinhos. E eu tomei para mim essa briga de pesquisar muito sobre o assunto. Não levanto bandeira pró nenhuma. A minha questão é toda relacionada à biomecânica e anatomia e raciocínio clínico em cima do que é o antes de qualquer técnica, né? O que vem antes de qualquer técnica é entender anatomia, entender fisiologia. Então, e a ideia da Carol de fazermos essa conversa no primeiro momento foi em live, mas aí eu pensei, não, eu acho que a gente tem que conversar com mais gente, não só entre nós e várias pessoas ouvindo. Por isso que a gente resolveu fazer esse encontro aqui. Espero que seja proveitoso para todo mundo. A gente tem uma sugestão lá para o final, né? Vocês conseguem ver a imagem toda que eu estou botando? Esse artigo que eu apresento para vocês aqui, quem assina o resenha já recebeu ele traduzido, já fiz webinário sobre ele, 1000 posts da minha vida no Instagram são sobre ele, porque ele é um baita de um documento. Uma referência, né? Uma referência, exatamente, que nos eleva, né? Não só a fisioterapia, mas também o profissional da educação física. Então, ele eleva a necessidade do acompanhamento específico ao exercício durante a gestação. E esse documento, ele lista, né, fechamentos e desfechos, na verdade, a palavra é desfecho clínico crítico e desfecho importante. E nessa lista, né, nessa tabela que é longa pra caramba, no meio do caminho está a diástase. Então, a diástase, ela é citada como uma consequência, né, crítica da gestação. É considerada, então, como uma consequência crítica da gestação. E isso está no nosso poder, como profissional prescritor de movimento, né, esse limiar entre o que é patológico e o que é fisiológico. Nosso papel, né, não é só prevenir, mas sim manter a estrutura corporal da melhor maneira possível. E, se necessário for, tratar depois. Mas isso é um outro ponto. E agora o que está acontecendo? A mulherada, as gestantes estão fazendo exercícios que estão passando via live sem nenhum critério. Então, como que está esse comportamento abdominal dessas gestantes, né? O que está acontecendo com essa estrutura abdominal, com essa
estrutura de assoalho pélvico. É esse questionamento que a gente quer fazer. Ô, Jô, e exatamente isso, assim, o ponto mais crucial, eu acho que dos prescritores de exercício, é o que estão levando em conta como referência, né? Igual você trouxe aqui pra gente o guideline maravilhoso de 2019, as pessoas, eu acho que na prática clínica as pessoas estão deixando de utilizar documentos que são de referência, né? Então, guidelines são para ser seguidos como referência em qualquer área, né? Então, primeiro ponto, a gente não entende, nunca ouviu falar, tá na mídia, vamos buscar um guideline sobre isso, né? E assim, né, gente, não sei se vocês todas já tiveram, eu recomendo a leitura, até tá no resenha, muitas de vocês já devem ter, eu reconheci pelos nomes e rostos, compraram o resenha semestral, esse documento tá lá traduzido. Esse artigo, quem trabalha com exercício voltado à gestante, tanto em consultório quanto em academia, precisa ter embaixo da bolsa, dentro da bolsa, né? Tem todas as referências quanto à necessidade de controle da pressórica, frequência cardíaca, escala de Borg, a necessidade ou não de orientação específica no momento. Então, assim, esse documento nos traz pontualmente que exercícios aplicados à gestante não precisam ser monitorados em loco, porém, sempre devem ser orientados. Então, não há necessidade de fazer, a gente pode orientar o exercício, mas ela precisa seguir uma orientação, não precisa estar embaixo dos teus olhos, mas tem que ser seguindo uma orientação, né? Então, a diástase, ela é considerada um desfecho crítico na gestação e a gente tem uma influência enorme sobre isso. E não adianta se esquivar fazendo matrix no assunto, porque é real. Não ri, Carol. É que eu imaginei Matrix, foi mal. Eu tentei fazer, mas como o Miguel tá mamando, não deu pra fazer muito, assim, Não sabe? rolou, né? Tá, mas não, ótimo. Porque assim, é o que a gente mais vê, né? Ah, é culpa de fulano, é culpa de ciclano, né? E nunca a gente aponta, ó. Exatamente. E se a gente não tiver essa postura de responsabilidade, a gente não ganha nem o mérito, né, de um bom acompanhamento. Então, assim, ou a gente toma a responsabilidade do risco e ganha o mérito pelo benefício, ou teu trabalho passa batido e não tem benefício nenhum, né? A gente precisa tomar para nós a responsabilidade perante isso. A gente fala muito dos outros profissionais, né? Fala muito da responsabilidade do médico quando passa uma medicação, ou de um outro profissional, do dentista, quando faz um procedimento. Mas o nosso tem tanta responsabilidade quanto. Eu até coloquei aqui uma frase que eu sempre falo nos cursos, né? Que o exercício mal prescrito é mais perigoso, é tão perigoso quanto uma medicação mal dosada ou tomada de uma maneira irregular. Então, a gente precisa ter essa noção de responsabilidade e seguir levando, né? Com esse respaldo, assim, eu acho super importante. Outro trabalho que eu sempre referencio nos cursos é esse consenso que a gente tem uma base, um dos motivos da diástase ser considerada um assunto meio nebuloso é porque falta evidência científica. É muita gente gritando cada um querendo gritar a sua técnica, né? Mas acaba que nada fica validado com um referencial de qualidade bom nas pesquisas. Então, a gente não começa por isso, pelo tipo de avaliação também, né, Jô? Exatamente, a gente não tem padronização nem de avaliação, então é bem complexa essa questão. E esse artigo, ele traz muito bem referenciada essa questão do quarto trimestre. Não sei se vocês estão habituadas a conversar sobre isso, mas a gente tem que ter essa consciência, né, de todo o processo fisiológico da gestação, do primeiro, segundo e terceiro trimestre, mas também encarar o quarto trimestre como um momento de reestruturação corporal e instabilidade. Nenhum diagnóstico mais pode ser feito, né, de maneira conclusiva sobre diástase antes do fechamento do quarto trimestre. E é isso que a gente tem que pensar assim, por exemplo,
quantas mulheres estão agora fazendo exercício de maneira irregular e não orientada, né? Como fazendo prancha, fazendo flexão de tronco, e tem 2 meses de pós-parto. Esse é o questionamento, né? O que eu acho que a gente tem que fazer é espalhar a informação e falar com quem pudermos que fale do seu trabalho, explique, mas faça só orientação de exercício de maneira específica, né? Traga para o específico, porque a mulher no puerpério, ela deve ser ativa. A gente quer que essa mulher faça exercício no primeiro trimestre de pós-parto, no 4º trimestre gestacional, a gente quer que isso aconteça. Agora, tem que ser exercício específico e orientado, né? Dosado, específico para o paciente, individualizado. Vou botar alguém na cama, peraí. Vai. Então, isso tudo é fruto do que a gente almeja também, né? Então, quando a gente estava comentando mais cedo sobre a lacração da internet, isso tudo já está envolvendo todos esses aspectos que a Joana comentou aí, tá? Muita gente dando aula grátis, aula via stories e exercícios. Esses dias, não sei se vocês seguem a Sim. que é o pessoal lá da Pelve, né? Da Pelve de almofadinha com a bebê, enfim, são produtos educativos. Uma das coisas que me incentivou mais foi que eu comentei com a Joana, justamente isso. Eles não são profissionais da área da saúde, né? Mas estão replicando, então quem segue deve ter visto, replicando vários exercícios de uma pessoa que não é da educação física, não é da fisioterapia, e fazendo lá tratamento para incontinência com ponte, reabilitação de diástase com abdominal, né? E a pessoa descreveu e está sendo repostado isso. Então, esse é um caso de quantos casos estão acontecendo aí na internet que a gente vê e a gente se cala. Sim. Né? E a gente tem que pensar que geralmente nessa fase de instabilidade que a gente está falando agora, que é o puerpério, né? E esses primeiros 3 meses, eles estão atrelados a uma ansiedade, um desejo do corpo voltar ao estado pré-gravídico. Então, a mulher acaba se submetendo a orientações que ela, quanto mais milagrosa for, mais ela vai aderir, mais ela vai querer, né? Então, ela vai querer ouvir a Joana falando que é um processo lento, gradual, de recuperação tecidual. Ela vai querer alguém que vai dizer, faz isso, faz aquilo, uhul. É uhul. Faz que dá certo, que é milagroso, né? Isso. Mas aí que a gente levanta outro ponto, né, Jo? É o falar disso tudo, de puerpério, antes, Sim. né? Porque se fala muito de preparação. A gente conseguiu vencer essa barreira e a gente lutou muito aí, todos os profissionais da área da saúde que trabalham com gestantes e puérperas, a gente já conseguiu lutar muito para que isso fique evidenciado o quão importante é a preparação do corpo para a gestação, por todos os benefícios que a gente sabe e prevenções. Mas e o pós-parto? Por que as pessoas não falam mais de pós-parto? Né? E desmistificar tudo isso, explicar que as coisas acontecem da maneira que acontecem e que precisam ser evidenciadas, né? E não esperar uma receitinha de bolo milagrosa para retornar rápido. Sim, com certeza. Depois eu vou ler o que vocês estão falando ali no chat, gurias, porque é bem o que... Vou deixar para puxar essa conversa no final, mas é bem isso mesmo, essa é a questão. Só para finalizar essa questão do 4º trimestre, né, que a gente precisa de uma abordagem evolutiva progressiva específica, por isso que não importa se o teu atendimento ele vai ser presencial ou ao vivo, por isso que, presencial ou pela internet, por isso que eu bato muito na tecla, né, e eu vou ser uma fisioterapeuta que vai levantar a bandeira do teleatendimento, porque eu acho que ela vai abrir muitas portas. Agora, isso não muda a necessidade de ser um acompanhamento específico, né? Todo mundo tem que ser da melhor maneira avaliado possível. Então, replicar um exercício... Assim, ó, a gente falou de yoga. E a gente falou de Pilates e yoga. Que tá todo mundo fazendo prática de yoga, baixando YouTube. As posturas da yoga, tanto faz. Se alguém aqui faz... sei lá também.
as posturas, para quem tem instabilidade abdominal e não tem a consciência do movimento. E o detalhe, né? O yoga, ele também incentiva a contração do assoalho pélvico. Sim. E eu fico bem assustada, às vezes, quando a paciente chega e fala, eu já contraí no yoga. E eu falo, Deus. Aí, de que maneira isso está sendo feito, né? Entendeu? Aí a avaliação não apresenta nem esboço de contração, né? Eu já tive caso, gente, que estava em final de tratamento da reabilitação da diástase, né? Já tinha função abdominal bem melhor, a estrutura estava muito melhor. Não só pensando em aproximação de bordas, mas estruturalmente, funcionalmente falando. E aí ela iniciou uma prática que voltou tudo para trás. Imagina quem está fazendo agora sem nem ter um instrutor junto, né? Então é bem complicado. Então a gente tem 2 públicos específicos, né? Que são as gestantes e as puérperas. Agora, pensando nesses 2 públicos, a gente consegue argumentar e brigar ferrenhosamente através daquele artigo que eu apresentei para vocês. Agora, quando o assunto é um outro nicho de pessoas que quase não são abordadas, que aí entra até mesmo outros tratamentos ou a própria prática do Pilates, que são as pessoas que têm instabilidade abdominal e não é diagnosticado ou não está nesse nicho de mulher a pé, né? Já parou para pensar quantos homens com instabilidade abdominal, se tem hérnia, se não tem, né? Todo mundo executando exercício. Uma das consequências mais severas do exercício mal aplicado no pós-parto ou no grupo masculino também são as hérnias abdominais, que aparecem bem na RAF, bem no meridiano do corpo, bem em cima da linha alba. Isso é o quê? É instabilidade. Pode ser por consequência do exercício. Então, a gente precisa manter o punho firme em relação a isso e ter cuidado e olhar sobre esse público também, né? Imagina uma pessoa com abdômen globoso, né? Fala, Rê. Não, eu me incluo nesse público, né? As obesas, e aí? Que tem que emagrecer a todo custo, fazendo prancha, fazendo altos abdominais, porque tem barriga, e nunca ninguém me avaliou na vida. Sim. E a gente sabe que gordura de cintura abdominal não é tão fácil assim de se perder, né, com exercício físico. Então, a alimentação está muito envolvida nisso e outros aspectos também, né? Mas as pessoas pensam só em exercício. E a gente vai, falando mesmo da minha experiência como mulher obesa que vai para academia para emagrecer. É a avaliação de dobra, de circunferência, se tem um pouquinho de flexibilidade, pronto, acabou. Nunca ninguém pergunta sobre períneo, se eu tenho perda, se eu tenho dificuldade, ou olhar minha barriga para ver se eu tenho algum esboço de contração. Tem outro coisinho que tu apresentas, né, especificamente, que também é um fator preocupante em relação à instabilidade abdominal, que é a frouxidão ligamentar. Que é o que eu, por exemplo, eu tenho. E a síndrome da hipermobilidade articular. Então, esse é um motivo de ser um alerta em relação à instabilidade do tecido conjuntivo, né? E que é subdiagnosticado, subvalorizado, tá lá dentro. Super. E ainda tem o inverso, que a pessoa ganha parabéns pelo alongamento. Né? Então, e eu lembro. Pode falar. No momento que eu emagreci na época, uns 15 quilos, assim, super rápido. Ai, que bom! Me voltou tudo, adiantou nada. Mas de questionar o professor sobre o salto, sobre corda, sobre pular na caixa. Eu falei, mas tá estranho, eu sinto meu períneo estranho. Não tinha perda, nada, mas eu sentia. E daí a resposta é que não tinha nada a ver, que era uma impressão minha. Daí eu peguei todos os artigos da época, dei pra ele ler e parei de fazer. Falei, não vou fazer. Dá até raiva ir pra academia, falei, né? Gente, é melhor ficar gordinha e segurando o xixi. Então, parei. É que eu acho assim, porque eles não avaliam mesmo. E eu acho que assim, as meninas que são da educação física aí vão saber dizer melhor pra gente, mas o que eu vejo assim é que, num geral, as patologias não são tão evidenciadas,
né? Então, por isso a importância vai sendo colocada para outros fatores, né? Vão sendo enaltecidos o gasto energético, a perda de peso, e num grande geral a gente tem aí várias atividades físicas que geram lesão e a gente sabe disso. Sim. E o que a Renata falou, não sei se vocês estão me escutando. Sim. Isso que ela tem a consciência, né? Então, imagina quem não tem essa consciência, tá fazendo um exercício, né? E aí tá achando estranho, fala pro professor, ele diz que não tem nada a ver, a pessoa continua, né? E a que ponto pode chegar a isso? Então, é o que mais acontece. Mas não querendo... Pode falar. Fala. Não querendo proteger os profissionais, não. É porque eles realmente não sabem. Claro. Eles não têm noção. Não tem noção nenhuma. Sim. E assim, eu sofro muito na minha área a partir do momento que eu coloco isso pra frente, pra avisar. Nossa, eles brigam comigo, me xingam. Nossa, já foi na internet em falarem mal de mim. Porque, tipo assim, e eu perguntei pro profissional, poxa, ele tava tratando uma mulher de trigêmeos, dando exercícios de bodybuilder pra ela, porque ela queria ficar fitness. Aí eu já via uma diástase, meu Deus do céu, ela tava com 2 meses de gravidez, ela tava com uma diástase já gigante. Aí ele ele colocou lá, eu sou amiga dele, eu fui e falei assim, cara, pelo amor de Deus, para de dar esse tipo de exercício pra ela, vai ferrar com o abdômen dela, ela já não vai aguentar. Primeiro, ela já nem poderia fazer metade dos exercícios que ela faz tendo 3 dentro da barriga. Mas enfim, e ele falou super, nossa, obrigado, que não sei o quê, porque eu realmente não entendo. Daí eu falei assim, não, eu só tô falando porque eu já sei mais ou menos. Depois, tanto ela quanto ele foram na rede social ficar falando. Profissional que quer se intrometer, porque acha que não sei o quê. Eu falei assim, cara, eu não me intrometo mais. O que eu faço com as minhas alunas. Faço todas essas avaliações, procuro saber, além de avaliações funcionais também, porque eu vejo ela como um todo, né? Na minha área, eu não especifico só o abdômen dela, né? A região. Eu tenho que ver ela como um todo para poder trabalhar. Mas é isso, é porque a gente não tem informação disso na faculdade. Nossa, não chega nem perto. Eu só fui saber porque eu tive que correr muito atrás e eu fui saber mais pela internet, porque na minha área quase não tem nada. Porque só tem mais para a área da fisioterapia. Por isso que a gente deixa eu aproveitar e mostrar, então, porque assim, a mesma coisa que a Rê contou de relação à questão prática e o que passou na pele, eu passei na minha gravidez. A ideia do meu material aqui, de todo o curso em diástase, ele não surgiu porque eu resolvi estudar por conta própria. Eu estava grávida e eu senti durante a prática do Pilates que meu abdômen estava rasgando, com essa palavra. E aí eu apresentei essa sensação para quem estava me dando a instrução e eu não recebi o retorno de compreensão e vamos adaptar isso. Foi assim mesmo. Então, se é assim mesmo, eu vou procurar então um meio de conscientizar esse pessoal que não é assim. Que não é assim. Exatamente isso que tu falou, Pri. Eu, com consciência corporal, percebi. E quem não percebe, né? E aí o que eu fiz é exatamente fazer o levantamento e estudar a fundo sobre o tema para poder ter argumento e justificativa contra o que vier de informação sobre o assunto. Tu sabe que eu venho da área do Pilates, antes de estar na Pélvica, eu trabalhei muitos anos com Pilates, com ortopedia, e lá nem se toca no assunto de diástase. Na pós-graduação de ortopedia foi muito pouco falado. Inclusive, o Pilates está sempre acima de tudo e qualquer coisa. A gente já teve essa conversa, né, Joana? Sobre... Enfim, mas a questão é que não se fala. E quando eu atuava no Pilates, eu também não prestava atenção, eu também não via que era uma falha, enfim, eu assumo. Não é divulgado, entendeu? Não é... Parabéns para você que tá... Eu acho que vai muito da nossa formação. Né? Amanda, eu vou te contar, guria. Na minha faculdade eu não vi nenhuma vírgula sobre isso, a minha pós-graduação eu também não vi uma vírgula sobre isso. Então, é exatamente o que a gente colocou no slide anterior. É subvalorizado e subdiagnosticado, porque as pessoas simplesmente fingem que não vê porque não sabe o que fazer com isso, né?
E mesmo na pós-graduação de pélvica, eu cheguei a perguntar e também não ouvi resposta. Inclusive, eu vi uma resposta errônea, que depois fui perceber que não era aquilo. Enfim, é um estudo que não é um tema que não é abordado e que as pessoas ficam perdidas realmente. Mas tá lá no guia lá que até a Carol tava falando, né, de referências. Se vocês forem olhar lá na resenha, tá escrito, né, sobre a questão da diástase, que precisa sim ter um olhar diferenciado, é super importante durante a gestação. E agora a gente sabe que não só durante a gestação, né. Falo isso porque eu tenho aqui o meu pai, de 72 anos, que tá com uma baita diástase, um abdômen super agloboso, e estamos na luta para tentar fazer alguma coisa que é difícil, né, pela idade, pelo entendimento dele. Ele prefere usar uma cinta do que fazer exercício. E eu acho que também o caráter estético da diástase dificulta pra gente mostrar a importância do funcional. Sim. A maioria das mulheres vem por conta da barriguinha. Eu falei, eu falo pra ela, sua barriga tá ótima, meu problema é saber se essa barriga conversa com essa periquita, que conversa com essa lombar, que conversa com o diafragma. Nada conversa com nada. Eu avaliei uma puérpera um dia antes de viajar para Maceió e depois acabou tudo, eu não consegui mais atender pós-parto de gemelar. Ela é extremamente ansiosa em relação a isso, tanto que ela falava comigo, eu estava tentando ajeitar um horário com ela e ela foi para a clínica e agendou com a Carol para agendar, olha, uma confusão eterna. E era para eu tentar falar com a Joana para agendar mais rápido, entendeu? Olha só. Ansiedade em relação ao tema. E ela, na avaliação, a diástase dela não era nem patológica. Para uma gestação gemelar, aquele afastamento de retos abdominais, estava tudo bem. O que ela tinha ali, que deixava aquela barriga que incomodava, era a hipotonia dos retos abdominais. E aí vai explicar que focinho de porco não é tomada. Porque a pessoa, aí tá virando uma escora, porque todo mundo bota uma bengala aqui embaixo do braço e se apoia nisso, e aí a diástase vira um vilão, sendo que às vezes o problema é hipotonia muscular generalizada, pessoa sedentária a vida toda. O puerpério é a fase onde a gente mais perde massa muscular, já é comprovado. Então, assim... tenso. Eu coloquei aqui, gente, só para vocês visualizarem. Não sei se vocês todas estão vendo a tela aqui do meu esqueletinho, estão conseguindo ver? Só para vocês verem, eu só pintei aqui a linha alba, que é o que a gente está falando nessa questão de estabilidade. A musculatura abdominal, então, ela faz essa estabilidade, né? Esse fechamento com a linha alba. Então, a gente está falando de tecido muscular e tecido conjuntivo em duas densidades diferentes. A aponeurose fáscia e o tecido conjuntivo propriamente dito da linha alba, tá? Então, só para vocês visualizarem, caso não esteja familiarizado, né? Temos várias datas, espero que Deus ajude a falar sobre isso pelo país todo de novo. E entender que uma reabilitação não é uma reabilitação apenas ou a prescrição de um exercício, não vamos falar só de reabilitação, mas que não é apenas de músculo, é de tecido conjuntivo, fáscias e afins, né? O grande na cabeça é porque quem aborda diástase não sabe o que está fazendo. Porque vem com um foco pensando em músculo, que eu tenho que músculo, mas na verdade o músculo é o primeiro passo para a reorganização do tecido conjuntivo. Então, essa dificuldade de raciocínio também, que as peças não encaixam, né? A gente fica pensando em aproximar a borda, mas a borda só aproxima quando... Augusto, pega ela, que a mamãe tá estudando agora, Lorena. Daqui a pouco eu já vou. Lorena, calma. Calma que falta pouco, Lorena. Miguel acordou de novo, tá? Vai, tá vendo? Esses babies é assim, gente, a gente vai adaptando. Exato. Então, a gente tem várias áreas de atuação aqui. E eu acho que todo mundo falando a mesma língua é o que vai tentar ser resiliente no tema de diástase, né? Principalmente nas mídias sociais. Então, assim, uma orientação que a gente quer tentar entrar em consenso com vocês é manter resiliência na rede social mesmo, né? No caso ali da educadora física que sempre está tendo
apedrejada aí na internet, que continue falando com base, no caso a Fabiola, com base no que está falando e ser resiliente nisso mesmo, né? Na opinião, porque não é opinião só, né? É ciência. Exatamente. Na verdade, ela só está apresentando um passo à frente a toda a estrutura. É um passo à frente, daqui a pouco todo mundo vai te olhar como uma inovadora, né? Uma pessoa bem colocada. Esse, meu Deus, fala com a tia aqui também, fala. Vai lá, não quero. Pede uma bolachinha pro papai. Não quero, meu Jesus. O atual momento nos traz uma realidade que é quase uma gincana de exercícios. Parece que quem não está estudando tudo que pode e malhando tudo que pode dentro da sua sala não está fazendo uma boa quarentena, né? E isso está levando as pessoas a executarem exercícios de uma maneira completamente irresponsável. Então, o aumento desordenado da pressão abdominal gera consequências. E essas consequências vão vir através desses exercícios mal executados. E daqui a pouco a gente vai ter uma nova leva de pacientes que vai apresentar disfunção em relação a essas desexercitações, né? Então, o quanto antes a gente conseguir entrar com a conscientização, melhor. Apareceu outro bebê, que bonitinho. As consequências que a gente mais conhece, né? Pensando nos exercícios que aumentam a pressão intraabdominal, então. Que é o aumento da fragilidade da relação abdominal, pélvica e torácica. E isso é listado como uma das a grande seriedade em torno da diástase, essa alteração funcional das estruturas, tanto que reduz capacidade ventilatória, apresenta instabilidade de marcha, porque a gente tem que lembrar que a origem de inserção muscular vem lá do processo tifoide, vem até a síntese púbica, então tem muita coisa a mais do que simplesmente um buraco na barriga, né? A dificuldade em realizar algumas atividades pela própria instabilidade, que o corpo fica instável. A constipação pode ser uma consequência desse aumento da pressão intraabdominal. Então, a mulher ela perde a pressão da parede abdominal contra as vísceras. Tá chato, filho? Ele bocejou. Pecado. As próprias hemorroidas, né, que é uma consequência em relação à constipação, então é a terceira etapa do problema. As disfunções pélvicas, que podem vir atreladas a isso, já que a gente está falando de uma musculatura que está inserida na pelve. E as hérnias, que são, assim, o boom em relação ao exercício mal prescrito, né? Quem nunca viu um paciente que apresenta hérnia depois de iniciar um acompanhamento de exercício, por exemplo? Né? A gente tem um volume muito grande de pessoas que acabam apresentando isso, é um problema sério. E a gente tem que considerar que tem um estudo maravilhoso que eu cito sempre no curso, que é sobre a quantificação da quantidade de colágeno mesmo, né, num estudo histopatológico da linha alba de indivíduos com hérnia. Então, quem tem hérnia já tem 18% a menos de colágeno em relação a quem não tem hérnia. Então, isso já é um fator de cuidado. E aí, quem na internet está perguntando se esse paciente, se a pessoa já fez cirurgia de correção de hérnia, ou se tem uma hérnia, o que está herniado ali? Então, é um questionamento que precisa ser feito. Né? Então, essa disseminação desregulada, ela traz muito prejuízo. Né? Então, os exercícios não específicos, eles podem não apenas não trazer benefício, como podem ser completamente prejudiciais. Eles podem trazer dano, né? Um dos danos mais conhecidos do exercício irregular, mal executado, é a própria hérnia. Então, a gente precisa que os profissionais tenham a consciência, né? Que abracem a causa e entrem afinco nessa necessidade da avaliação ser melhor aplicada. Tem um questionário, não é um questionário, é um exemplo de ficha avaliativa que foi proposto pela Sociedade Germânica de Hérnias Abdominais, que eu apresento nos encontros, que traz uma forma avaliativa maravilhosa da diástase, bem completa, que também está a tradução no resenha, porque eu acho que ele é sensacional de importante.
exatamente porque traz um padrão e, se Deus quiser, esse vai ser o replicável, né? Se a gente não existe um padrão, não temos um padrão hoje, eu espero do fundo do coração que esse seja o padrão do futuro em relação à avaliação da diástase. E a gente tem que estimular que os exercícios, porque assim, a gente vive um momento agora de completa instabilidade em relação a tempo, né? A gente não sabe quando que isso vai acabar. Em Florianópolis agora foi prorrogado até dia 8, em outras cidades agora que está entrando em quarentena. Então, assim, o isolamento social, ele está acontecendo, é uma realidade, e as pessoas vão querer fazer atividade física, e a gente tem que estimular que isso seja realizado. As pessoas precisam ser estimuladas ao movimento, a gestante precisa ser estimulada a ser ativa, né? A puérpera também, todos os pacientes precisam, as pessoas precisam ser estimuladas. Só que a gente tem que estimular exercício que seja ao vivo. Executado após uma avaliação, porque a gente tem como avaliar, né? Uma boa anamnese, uma anamnese bem feita, bem instruída, a gente coleta informação até mesmo de função de bexiga. Imagina pensar em abdômen, que é visual, né? Então, uma avaliação bem feita, uma boa inspeção da melhor maneira, cada um adapta do seu jeito aí, mas com essa... fazer uma avaliação e executar os exercícios ao vivo. Ô, Jô, com esse aumento de visibilidade da diástase, né, que aconteceu nesses últimos anos, as pessoas se atrelam muito ao, eu preciso avaliar a distância, eu preciso ter certeza do milímetro e do centímetro que está acontecendo essa separação, e as pessoas pensam só na separação do reto abdominal, né, só o afastamento das fibras. Das bordas. Tanto que esse artigo aqui que eu trago para vocês, que é esse consenso, ele traz em letras garrafais: objetivo de tratamento de diástase não é aproximar borda. Objetivo de tratamento de diástase é devolver função da relação tóraco-abdominal-pélvica. Então, não é apenas fechar bordas, né? O fechamento de borda é um processo seguinte, tanto que uma mulher, um pós-parto, que faz uma correção cirúrgica, né, para aproximar as bordas, a gente não considera ela tratada em relação a essa disfunção. Ela continua com a disfunção. Né? Gente, tem um caso de uma ruptura de correção cirúrgica, vocês não têm ideia do caos que é. Então, assim, não levantem a bandeira da cirurgia, pelo amor de Deus. A gente devolve função. Eu tenho uma amiga que fez a abdominoplastia, e vira e mexe, ela jura que o abdômen tá 100% recuperado e reabilitado, porque ela era obesa e perdeu muito peso, fez abdominoplastia e vive reclamando de dor na lombar, né? Então, aí eu bato na tecla, mas é meio puxadinho, assim, meio complicado. E faz crossfit. Então, assim... Carol, mas isso eu posso falar também da minha irmã, né? Foi tua paciente, sim, né? Sim. Eu sou instrutora de Pilates também. A minha irmã fez trabalho lá com a Carol enquanto estava grávida. E ela veio depois, né, Carol, fazer o Pilates comigo. A muito custo? A muito custo, né? Sempre com desculpa. Fazia uma aula a cada 10 dias, queria resultado. No final das contas, agora ela está fazendo com personal, atividade em academia. Ela não sentia ainda as dores, né, Carol? Até era para voltar lá e não voltou, né? Exatamente. Não. Continua com as disfunções, eu continuo puxando a orelha dela. E a vida segue. Porque na casa do ferreiro o espeto é sempre de pau, né? A gente nunca faz milagre na nossa casa, não tem jeito. Sim, e é uma pessoa instruída. Sim, inclusive ali o abdômen dela não estava ainda 100%. E o personal filmou ela fazendo um abdominal. Na hora eu mandei mensagem para ela dizendo que ela não devia fazer aquele. E o que ela me respondeu era que o personal estava fazendo um teste. Estava testando.
Aí, assim, a gente perde a paciência, porque a gente fala e não escutam a gente, sabe? E assim acontece com outros pacientes também, né? A gente fala, a gente encaminha e não resolve nada. Sim. Para ilustrar essa instabilidade e a necessidade do acompanhamento específico e a consciência da atividade, eu trouxe esse artigo da Diane Lee, que eu acho que é a maior referência em relação aos estudos da diástase. Esse artigo, ele traz para nós um embasamento da necessidade da ativação muscular. Então, só para vocês, eu só trouxe as imagens, mas eu vou dar só uma pincelada para vocês, né? Eles avaliaram via ultrassom a instabilidade, então, o comportamento desse abdômen e dessa linha alba durante a execução dos exercícios. Então, no repouso primeiro, na flexão livre e depois a flexão previamente ativado o abdômen, com a ativação correta que a gente espera que aconteça. Então, no repouso, né, tem a apresentação livre ali da linha alba. Na flexão de tronco livre, a linha alba toda instável, toda desregulada, gerando a possibilidade da invaginação. E com a flexão de tronco, com a anterior ativação abdominal, a gente consegue uma estabilidade de linha alba. Então, tá aqui em imagem para vocês, né? Para ficar maiorzinho. Ó, essa aqui do meio, que é a flexão, é o aumento representa a flexão, eles fazem a flexão de tronco, mas qualquer exercício executado, tanto de elevação de pernas, quanto flexão de tronco, ou simplesmente elevação, né, exercícios que recrutem membro superior, mas que tenham carga acima do que a pessoa pode e tolera, aumenta sim a pressão intraabdominal e gera essa instabilidade da linha alba. Então, além de tudo, tem que cuidar em relação à carga. Também te amo, meu amor. Vamos um pouquinho. Então, tem essa questão da carga, né, que tem que ser ponderada. Mas esse artigo aqui é o que eu trago, é o que eu referencio em relação à necessidade da ativação de toda a estrutura abdominal em relação à linha alba, para que a gente mantenha essa dissipação de forças, né, esses vetores internos, de uma maneira homogênea. O papai tá no quarto, filho. Chama ele, amor. Desculpa, gente. Esse artigo também traz a apresentação em desenho do comportamento de em cada movimento dos restos abdominais. Então, por isso a necessidade dessa ativação correta, né, o movimento correto da ativação muscular, para manter essa estabilidade na linha alba e gerar a dissipação de forças da maneira que a gente deseja, que é homogênea dentro desse corpício e não jogando nem pressão contra a linha alba, nem jogando pressão contra o assoalho pélvico. Então, essa é a ideia. Essa foi a parte 1 da roda de conversa sobre diástase em tempos de isolamento social. A parte 2 também está disponível aqui no podcast Papo e Saúde. Não deixe de ouvir, pois tem muita informação importante, hein? Se preferir, você pode também assistir o nosso conteúdo completo no canal do YouTube.